capítulo 5, verso 16. Glória a Deus. Depois de 2 Coríntios, achou? Diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós afetos, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vós adverto, como já vós preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Vou recapitular: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é, olha qual é o fruto do Espírito, minha amada igreja: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. É uma palavra, meus amados irmãos, que poucos ouvimos hoje nas igrejas. São as obras da carne. A Bíblia ela nos mostra as duas formas da carne e do Espírito, mas só existe uma forma que o crente deve viver: é na obra do Espírito. Ela mostra que na obra, quem vive a obra da carne, qualquer que seja parecido com as dessas que foi citado, não herdarão o reino dos céus. Meus amados, se você fixar esse versículo, não herdarão o reino dos céus, jamais você vai pensar em praticar uma obra da carne. Não adianta eu dizer que eu sou crente, não adianta eu vir para a igreja todos os dias se lá fora eu estou praticando as obras da carne. Você está perdendo seu tempo vir para a igreja. Você vai ganhar tempo se você fizer a renúncia da obra da carne na tua vida. É difícil, não é difícil não. Coisas piores a gente fazia quando estava no mundo. Mas quando o Senhor nos chamou, Ele tirou a gente de um lamaçal. Olha só, minha amada igreja, quando a gente sai daquele lamaçal de pecado, a gente tem que se limpar com a obra do Espírito Santo. Mas tem crente que ainda saiu do lamaçal, mas ainda permanece com a mesma lama. Ele acha difícil viver na presença de Deus, viver sem praticar essas obras da carne. O que mais vimos dentro das igrejas, meus amados, vai doer, mas vai sarar. É a inveja, é a idolatria. Mas idolatria, meus amados, não é só idolatrar uma imagem que nem a palavra de Deus chama, não. Idolatria é quando você bota tudo acima do Criador. Quando você traz para você, você esquece que Cristo te tirou dali e coloca aquilo em cima. Tem crente que idolatra o pastor, tem crente que idolatra um cantor, tem crente que idolatra o próprio filho. Não podemos colocar isso acima do Senhor. Isso é obra da carne. Se você não se limpar dessa obra da carne, a Bíblia, eu digo com respaldo bíblico, você não vai herdar o reino dos céus. Você não deve ter mácula nenhuma. Você deve estar branco como uma neve, limpo,
Foi para isso que Cristo chamou nós. Para a gente servir a Ele na beleza da sua santidade. Meus amados, de onde eu saí, de onde Deus me tirou, quando eu lembro, eu sinto até nojo de eu pensar em voltar para lá. Porque eu sei a forma que eu vivi, a forma que eu vivo hoje, falando da obra dele. Eu sei a responsabilidade que eu tenho subir em cima de um altar desse e dirigir uma mentira para os irmãos. Eu não sou um pastor, mas aqui eu estou com autoridade de ensinamento, de doutrina e da pregação. Se eu dirigir uma palavra errada assim, eu vou ser culpado dela. Vocês não vão ser culpados, quem vai ser culpado é eu. Porque a responsabilidade do pastor dentro da igreja é guiar as suas ovelhas para herdar a vida eterna. E é isso que a palavra nos ensina. Se a gente for para a Bíblia, se a gente para a Bíblia todos os dias, a gente estudar, meditar, a gente não cai em pecado. Porque se você pensar muito bem, quando eu vou pecar, se eu pecar, eu vou ter que pecar escondido. Se eu estou fazendo escondido, é errado. Porque o que é verdade a gente faz no meio de todo mundo. É obra da carne. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quando ele diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Tudo que Jesus passou por nós naquela cruz foi crucificado. Não devemos trazer mais para nós essas obras. Não devemos praticar mais elas, porque hoje somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Aleluia. No verso 13 diz assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpas para vós franquear a carne. Antes sede servos uns dos outros, mediante o amor. Muitas das vezes a gente usa uma desculpinha, né? Para pecar, mas eu pequei, eu vou pedir perdão a Deus. Eu vou pecar, eu vou fazer isso errado hoje, mas eu vou chegar em casa e eu vou orar. Meus amados, lá em Apocalipse diz que existe um trono branco que todos nós vamos ter que ficar diante dele. Mas por que o trono é branco? Porque branco no Apocalipse é santidade. Devemos estar em santidade para comparecer diante do Senhor Jesus. Tudo que dissermos aqui, bom ou ruim, a gente vai ter que prestar conta. Talvez você convidou alguém para vir para a igreja hoje, a pessoa inventou 1000 desculpas, disse: não dá para ir hoje, eu vou amanhã. Mas no dia do juízo final, queira ou não, doente ou não, cansado ou não, no celular ou não, ele vai ter que comparecer diante de Deus. E vai ser cobrado tudo que ele fez aqui. É uma palavra dura, não, meus amados. Mais duro é o pecado que a gente coloca dentro da gente, que a gente vai ter que prestar conta diante do Senhor. Se você está vendo um pregador que prega a verdade, é eu. Eu não prego para agradar os irmãos, não. Eu prego para vocês entrar mais na santidade. Eu prego para vocês aprenderem mais a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Paulo disse que a palavra pregada dá comichão nos ouvidos das pessoas. O que é comichão? É incômodo. A palavra é ali incomodar muitas pessoas. Não é nem tanto lá de fora, é de dentro da igreja, meus amados. Talvez você pregue uma palavra dura, as pessoas dizem: mas fulano só fala dura. Ia ser muito mais bonito eu chegar pregando aqui dizendo que vocês iam trocar de carro, vocês iam ter casa nova, que vocês iam ter uma chave pendurada na cintura e ostentar por aí. Eu estaria pregando para minha própria condenação, porque o Evangelho de Cristo ele não se baseia em prosperidade, ele se baseia em renúncia. Imagina se Jesus renunciasse dentro para aquela cruz, o que seria de mim e de você hoje? Porque ele olhou, eram todos pecadores, nenhum era digno. Mas o Pai, com um amor tão grande que a palavra diz que ele amou o mundo. Quando ele diz ele amou o mundo, ele amou eu e você. Pecadores ou não, ele amou de uma tal maneira que ele doou seu filho. Eu pergunto para você, qual a mãe, qual o pai que vai doar um filho hoje para morrer de morte de cruz? Pelo monte de pecador. Eu digo sem medo de pecar, meus amados. Nenhuma mãe, nenhum pai vai fazer isso hoje. Mas se você renunciar a essas obras da carne, eu posso te garantir com respaldo bíblico que você herdará o reino dos céus. Glória a Deus. Se você tem uma obra da carne
dentro de você hoje. Hoje é o dia de você renunciar a ela. Hoje é o dia de você renunciar ao ódio. É o dia de você renunciar à idolatria. É o dia de você renunciar à inveja. É o dia de você renunciar às perversidades. É o dia de você renunciar ao egoísmo, à ira. Tudo isso, meus amados, vai impedir da gente herdar o reino dos céus. Às vezes você vai perguntar, mas Jesus voltou e eu não subi. O que é que você fez que você não subiu? Alguma coisa tem errado, porque você não subiu. Certa mulher uma vez, ela teve uma visão, uma mulher de oração, ela teve uma visão que ela estava orando dentro da congregação dela, da igreja, e Jesus voltou, e só ela e outra irmã ficou. E ela se perguntava, mas Senhor, mas por que eu fiquei? Mas Senhor, por que a irmã de oração ficou? Eu vou entrar no assunto que o irmão falou aqui. Ela orou de novo e ela pediu para Deus mostrar porque aquilo estava acontecendo com ela. Porque Deus estava mostrando para ela que ele veio e ela ficou. Sabe por que ela ficou, meus amados? Porque ela colocou o egoísmo e o ódio dentro do coração. Ela estava brigada com o marido dela e foi dormir sem falar um com o outro. Olha a seriedade de você. Sempre que brigar com seu esposo, pedir desculpa antes de dormir. Se você ofendeu o irmão, você chegar para ele e pedir desculpas. Porque você tem que cuidar da sua salvação. Se você tiver um intrigado e Jesus voltar, você não sobe. Eu estou falando isso, meus amados. Isso é respaldo bíblico, está na Bíblia. Se você estudar, você vai ver. É verdade. A palavra do Senhor diz: Glória. pois toda lei se resume num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o próprio Jesus que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou dizer que eu amo a mim se eu não amo o meu próximo? Como é que eu posso dizer, mas eu amo fulano, da boca para fora? Jesus, ele sonda nossos corações. Ele sabe até cada um está pensando aqui neste momento. Ele sabe até o que tu vai fazer amanhã. Aleluia. Versículo 15 diz: Porém, se mordeis e devorais uns aos outros. Olha o que esse versículo fala, meus amados. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir mutualmente. A minha Bíblia ela tem uma tradução mais aberta. Porém, não mordeis uns aos outros. Esse ditado meu pai e minha mãe falavam muito. Deixa de morder o teu irmão. Está mordendo o teu irmão. É isso que a palavra quer dizer, meus amados. A igreja, coloque essas 3 frases na sua mente. Nós, como igreja, temos que estar em união, em comunhão e oração. Em oração, em comunhão e união. União com os irmãos, oração com os irmãos e comunhão com os irmãos. Se nós não tivermos isso, não adianta a gente abrir a boca e dizer eu sou cristão. Não vai adiantar, meus amados. Eu não vim aqui doutrinar a igreja, não. Eu vim falar o que Deus está mandando a gente pregar. Não adianta chegar aqui e eu dizer, eu vou pregar isso porque muitos irmãos vão achar ruim. Se está achando ruim é porque não está aceitando a doutrina de Deus. Muitas das vezes, meus amados, nós como igrejas, nós obedecemos mais a doutrina do homem do que a do próprio Cristo. É verdade. Às vezes, eu vou citar um exemplo. Sobre as vestes. Pregar sobre as vestes dentro de uma igreja, você incomoda muitas pessoas.
Já vi muitos pregadores distorcendo que paletó não prega, que calça não prega, mas eu tenho um respaldo bíblico, meus amados irmãos, que as vestes, ela nos traz um respeito com a obra do Senhor. Eu poderia estar pregando aqui sem camisa, eu poderia estar pregando aqui de short. É certo o crente andar sem camisa lá fora? Aleluia. Não, Jesus, fala mais. Quando Elias foi arrebatado, o que foi que Elias deixou para Eliseu? Aleluia, glória a Deus. A capa de Elias tinha poder. Aleluia. Esse paletó não tem poder, mas ele me mostra quem eu sou diante da sociedade. A palavra de Deus diz que até os panos de ferida de Paulo curava. É tecido, tem poder. Glória a Jesus. No meio de uma multidão tem um policial fardado, meus amados. Você vai conhecer o policial por quê? Você chega dentro do hospital, você vai conhecer o médico enfermeiro através de quê? Tem uma roda de amigos, tá todo mundo de bermuda sem camisa. Tem um cidadão de calça, de paletó. Quem é o crente ali? Meus amados, se a gente pegar tudo isso para nós vamos dar um exemplo lá fora lindo. Nós, como os crentes, a gente foi chamado para a obra do Senhor, meus amados. Não foi para estar dentro do templo dizendo eu sou crente, eu estou adorando, não. Para ser diferente. A palavra de Deus diz que tudo que está encoberto um dia vai ser descoberto. Eu creio, meu Deus. Por mais que você tente esconder sua santidade através do abrigo, através da sua religião, vai ser descoberto, não tem por onde, todos vai cair. O pregador que subir diante de um altar desse, ele pregar mentira, ele vai cair. Por isso que Jesus disse que a salvação ela não é para todos, porque nem todos vão adorar Ele de verdade. Nem todos estão buscando Ele verdadeiramente do jeito que Ele pediu. Aleluia. Meus amados, se somos santos, se santifiquemos mais. Glória a Deus. Os sujos se sujem mais. Porque uma coisa eu tenho para dizer. É porque o tempo é pouco, irmão. Mas a vida do Senhor está mais próxima do que nunca. Glória a Deus. Muitos dizem que o Senhor não envergonha, mas Satanás envergonha. Aleluia. É verdade. O Senhor Jesus, Ele quer arrependimento, porque Ele é rico em perdoar. Mas uma coisa eu tenho para dizer para os irmãos: Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. E a missão dele é destruir a igreja do Senhor. Não é destruir esse templo, não. É destruir nós que somos o templo do Senhor. E ele está mostrando coisa aí, meus amados. Ele está colocando coisa na visão da humanidade. Que eu, como missionário do Senhor, eu que ando pela cidade pregando, passo tempo numa cidade, passo tempo noutra, falando da palavra do Senhor. O que a gente vê mais é as pessoas ignorando o Evangelho de Cristo. E as pessoas não aceitando uma palavra do Senhor. Eu, como cristão, eu me entristeço. Eu fico triste. Porque nós que pregamos a palavra do Senhor, nós vemos qual vai ser o destino daquelas pessoas que estão negando a Cristo. Estão dando mais ouvido às pessoas do mundo, aos cantores do mundo. Às vezes a gente está numa praça ministrando a palavra do Senhor ali. As pessoas fazem de conta que aquilo não é nada. Já chegou pessoas para nós e disse: se você estivesse tocando uma zabumba, um triângulo, fazendo um forró, estava cheio de gente aí. Porque a obra da carne está falando mais alto. As pessoas não estão vivendo mais pelo Espírito.
Sabe por quê, meus amados? Ninguém quer viver pelo Espírito mais? Já ouvi pessoas dizer, mas para mim ser crente eu não vou poder beber, eu não vou poder usar mais roupas curtas, eu não vou poder ir mais para uma festa, eu não vou poder fofocar, eu não vou poder ter raiva do irmão, eu não vou poder me trincar de ninguém. O caminho é estreito. Jesus denomina 2 caminhos, o largo e o estreito. Você escolhe o caminho que você quer seguir. A salvação é individual. Existe um livre-arbítrio que a palavra do Senhor diz. Você não é obrigado a seguir o Senhor, mas também Deus não é obrigado a te chamar na vida dele, não. Você não é obrigado a ouvir essa palavra, mas Deus também não é obrigado a dar salvação, não, meus amados. Porque o caminho um é estreito, outro é largo. Porque a palavra do Senhor diz que muitos vão caminhar nesse caminho largo. É o caminho da perdição, é o caminho da prostituição, das drogas, da mentira, do alcoolismo, da traição, da avareza. Esse é o caminho. Porque o caminho é estreito que o Senhor denomina. Porque não é fácil. Depende de renúncia. Temos que renunciar muitas coisas para alcançar a salvação eterna. Aleluia! O próprio Jesus renunciou, muitos discípulos renunciaram. Olha a forma que os discípulos morreram. A minha primeira inspiração é Cristo. A minha segunda é os discípulos. Eu me inspiro muito nos discípulos, para mim não pecar, para mim todos os dias me santificar mais. Porque o Senhor me chamou para a obra, Ele me deu uma missão. Se teu patrão te dá uma missão, tu obedece. Mas quando Cristo te dá, tu não obedece. O patrão dá uma ordem a tudo, faz bem direitinho com medo de tu perder o emprego. Olha o tanto de ordem aqui que Deus deu para nós. E muitos não querem pregar uma. Ninguém quer obedecer, mas quer botar ela debaixo do braço e dizer que é crente lá fora. Mas cuidado, que Satanás vai envergonhar muita gente. A capa vai cair. A máscara de muitos vão cair, meus amados. Estou pregando isso porque eu quero ser santo, não. Sou um pecador igual todo mundo aqui. Hoje eu posso estar pregando, amanhã eu posso cair. Mas todo dia eu estou vigiando. Eu vigio onde eu estou, vigio. Eu trabalho numa turma onde muitos falando que não der. O que é que eu faço? Eu saio. Aquele assunto não me convém. Aleluia. Quando puxa o assunto comigo dentro do meu serviço, é Bíblia. Quer escutar? Não, eu só falo da Bíblia onde eu estou. Se eu estou em casa, eu só falo da Bíblia. Porque é isso que devemos fazer, meus amados. É fazer o hino do Senhor. É pregar o amor. Porque Deus se resume em amor. Ah, fulano não gosta de mim, mas eu tenho que amar ele em Cristo. Eu sou caluniado, já levantaram tanto falso contra mim, já apontaram o dedo para mim. Quando a pessoa chega perto de mim, eu disse: eu te amo em Cristo, meu amado. Porque esse foi o mandamento que Ele mandou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você guardar os mandamentos que o Senhor deu no teu coração, você vai vigiar dobrado. Você vigia dobrado, porque a vida do Senhor está próxima. É o que nós devemos pregar hoje, a vida do Senhor dentro das igrejas, fora. Não tenha medo de pregar não, meu amado. Eu não tenho medo de pregar a verdade quando eu chego, não. Porque se o pastor não quiser que eu pregue dentro da igreja, eu vou pregar lá fora. Se o pastor diz: essa doutrina está incomodando minhas ovelhas, eu vou pregar lá fora. Mas eu digo uma coisa para ele: se você não pregar a verdade dentro da sua igreja, você está seguindo suas ovelhas para o caminho errado. É isso que o Senhor nos ensinou. É pregar a verdade. Doa a quem doer. Essa é a missão do crente. O crente de verdade, ele tem que estar se escondendo detrás. Meu pastor, meus amados, chegou na minha mente agora. Eu estava fazendo discipulado. Meu pastor não, da igreja que eu congregava, lá na minha cidade. Ele chegou para mim, a gente estava estudando discipulado, eu e minha esposa.
E eu sempre gostei muito de visar uma coisa, que nós como igreja, nós temos que buscar a qualidade, não a quantidade, porque não vai ser quantidade que vai subir, vai ser uma minoria. E o pastor disse, eu estou mais preocupado com a quantidade, porque está vindo para a igreja, do que com a qualidade. Um pastor desse, ele está caminhando você para onde? Ele está doutrinando você em quê? Se ele está mais preocupado com o teu dízimo do que com a tua salvação. Não estou dizendo que é errado pagar o dízimo, não paga, é devolver. Porque a gente está devolvendo o que Deus nos deu. E é pouca coisa. Imagina se Deus pedisse o dobro. Meus amados, se estão pregando doutrina do homem para você, repreenda. Se preocupe com a quantidade. Mede bênçãos que entram na tua vida. Não é com a quantidade de pessoas. Se preocupe com a quantidade de palavra que entra dentro do teu coração. Aleluia. Porque isso é que vai transformar você na obra do Senhor. Glória a Jesus. Eu antigamente, quando eu me converti, eu andava todo ancho, né? Eu sou crente agora. Poxa, agora eu sou crente. Botava a Bíblia debaixo do braço. Eu achava que eu era crente. A gente passa por uma transformação. Quando a gente passa por essa transformação pelo Espírito Santo, essas obras da carne que eu citei aqui para os irmãos, a gente passa a sentir vergonha. Eu achava que era crente, eu vivia fazendo seresta, que eu sou músico. Eu vivia cantando as músicas do mundo. E eu dizia, eu sou crente. Sabe por quê? Porque muitos chegavam no meu ouvido, eu sem ter vigilância. Ah, meu irmão, mas isso é um trabalho. Deus não está olhando para isso não. Tu pode tocar nas bandas do mundo. Tu pode fazer isso é um trabalho. Eu, por falta de vigilância, eu caí nessa. Mas quando o Espírito Santo me moldou, automaticamente eu passei a sentir nojo dessas coisas do mundo. Eu passei a vigiar até o ambiente que eu entro. Eu passei a vigiar a minha língua. Eu passei a vigiar dentro da minha casa. Aleluia. Porque quando você está transformado pelo Espírito Santo, você não vai fazer mais essas coisas. Porque você vai sentir vergonha dessas coisas. Porque isso é o que envergonha o crente. Aleluia. É ele não buscar o Senhor verdadeiramente. É ele não vigiar. Aleluia. A palavra que eu quero deixar essa noite para encerrar minha participação aqui hoje, meus amados. Vigie, viva pelo Espírito e renuncie às obras da carne da sua vida. Aleluia.